Você já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, sem abrigo, sem direção, apenas tentando resistir até que tudo passe? Talvez você tenha perdido alguém. Talvez esteja enfrentando uma crise financeira, um problema de saúde ou o simples peso da existência moderna. Aquele aperto no peito que te visita em silêncio quando a noite cai. Agora imagine que mesmo no meio dessa tempestade, você consiga manter a calma, a clareza, a coragem. Imagine que existe uma filosofia capaz de te treinar para ser inabalável diante do caos, uma bússola para tempos difíceis. Essa filosofia existe e se chama estoicismo. Hoje, nós vamos mergulhar na história dessa escola milenar que formou guerreiros, imperadores, escravos libertos e pensadores. Vamos explorar os pilares que sustentam essa sabedoria antiga e mostrar, passo a passo, como aplicá-la na sua vida, aqui e agora. Mas antes de tudo, uma pergunta: quem é você quando o mundo te testa? Porque, como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. A história começa por volta do ano 300 a.C., em Atenas, o berço da filosofia. Um comerciante fenício chamado Zenão de Cítio naufraga perto da costa da Grécia. Seu navio, cheio de mercadorias, afunda. Ele perde tudo. Sem rumo, sem dinheiro e sem destino, Zenão vaga pelas ruas de Atenas, até que entra por acaso numa livraria. Ali, encontra um livro sobre Sócrates. Lê, e algo muda dentro dele. Ele pergunta ao livreiro onde poderia encontrar homens como aquele. E o livreiro aponta para o filósofo Crates de Tebas, um cínico conhecido por viver de forma simples e provocadora. Zenão começa a estudar com ele, depois com outros mestres cínicos, megáricos e socráticos. Mas nenhuma escola o satisfazia por completo. Ele queria mais do que um modelo teórico. Queria uma filosofia de vida prática, vivida no dia a dia. Então, anos depois, Zenão passa a ensinar por conta própria, não em salões luxuosos ou academias fechadas, mas sob um pórtico público em Atenas, chamado de Stoa Poikile, o pórtico pintado. Foi assim que nasceu o estoicismo, não como uma religião, nem como uma teoria intelectual, mas como um modo de viver. Zenão perdeu tudo, e ali começou a ganhar tudo. Pense por um momento. Quantas vezes você viu uma tragédia pessoal ser, na verdade, o início de uma transformação? Zenão perdeu seu navio, mas isso o levou ao encontro do estoicismo, uma escola que influenciaria imperadores, líderes, escritores, atletas e milhões de pessoas até hoje. Quantas vezes algo que você considerou um fim foi só o começo? Para entender o estoicismo, precisamos conhecer seus pilares filosóficos. Os estoicos dividiam o conhecimento humano em 3 partes: lógica, aprender a pensar com clareza, distinguir o verdadeiro do falso; física, entender a natureza e o nosso lugar dentro dela; ética, viver de acordo com a razão e a natureza, buscando a excelência do caráter. Para os estoicos, não basta saber, é preciso viver aquilo que se sabe. Como diria Epicteto, um dos grandes nomes da escola, não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. O estoicismo é, acima de tudo, uma prática, um treinamento diário da mente e do espírito. E tudo começa com uma distinção essencial: o que depende de nós e o que não depende. Essa é a primeira e talvez a mais poderosa lição estoica. Tudo na vida pode ser dividido em 2 grupos: o que está sob nosso controle, nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas ações, nossos desejos;
o que está fora do nosso controle: o corpo, a reputação, a riqueza, a saúde, o comportamento dos outros, a morte. A chave para a liberdade interior, segundo os estoicos, é colocar energia apenas naquilo que depende de nós. Simples? Sim, mas não é fácil. Exige atenção, vigilância, reflexão e treino constante. Você trabalha duro, se dedica, mas seu chefe vive insatisfeito. Você perde noites de sono pensando: será que ele vai me demitir? Será que vou conseguir pagar as contas? O estoicismo te ensina a separar sua dedicação, seu foco, sua honestidade. Estão sob seu controle. A opinião do seu chefe, os cortes da empresa, a economia, não estão sob seu controle. Logo, você se dedica ao máximo, mas solta aquilo que não depende de você. Isso não é indiferença. Isso é liberdade emocional. Agora mergulharemos nas 4 virtudes estoicas, fundamentais, como sabedoria, coragem, justiça e temperança. As 4 virtudes estoicas. Fundamentais. A base de uma vida plena. Os estoicos acreditavam que a felicidade verdadeira, a eudaimonia, ou seja, uma vida bem vivida, não vinha do dinheiro, da fama ou do prazer. Ela vinha de viver em harmonia com a razão e com a natureza humana, cultivando virtudes sólidas. Essas virtudes são 4, e cada uma é como um pilar que sustenta a casa da alma estoica. 1. Sabedoria. A sabedoria é a mãe de todas as virtudes. É a capacidade de discernir o certo do errado, o que importa do que é irrelevante. Um estoico não reage por impulso. Ele pensa, ele observa, ele julga com clareza, como Marco Aurélio escreveu em suas meditações. Se é suportável, suporte. Se é humano, aceite. Se não depende de você, não se perturbe. Exemplo prático. Você recebe uma crítica injusta nas redes sociais. Seu instinto: retrucar, se defender, atacar. Mas a sabedoria te faz pausar, observar, respirar. Você percebe que a crítica diz mais sobre quem a fez do que sobre você, e escolhe o silêncio ou uma resposta ponderada. A sabedoria transforma impulsos em escolhas. 2. Coragem. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É enfrentar a dor, a perda, a vergonha ou a injustiça, mantendo a integridade. Para os estoicos, não existe vida plena sem coragem, porque a vida, inevitavelmente, nos testará. Não peça para que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida será serena. Epicteto. Exemplo prático. Você precisa terminar um relacionamento que já não tem mais respeito. É doloroso, dá medo, mas você sabe que continuar é se trair. A coragem não elimina a dor, mas te permite caminhar através dela, com a cabeça erguida. 3. Justiça. A justiça para os estoicos é mais do que cumprir a lei. É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. É tratar os outros com dignidade, compaixão e equidade. Não por medo de punição, mas por compromisso com a virtude. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias para si mesmo, lembrando: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Exemplo prático. No trabalho, você percebe um erro que favorece sua equipe. Você poderia se calar, mas escolhe alertar, corrigir. Você age com justiça não por obrigação, mas porque é o certo a se fazer. 4. Temperança. Temperança é equilíbrio. É a virtude que modera nossos desejos, emoções e impulsos. É a capacidade de dizer não quando tudo ao seu redor grita sim. Não é repressão, é liberdade interior. É saber que você não é escravo do prazer, nem do excesso.
A verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo. Sêneca, exemplo prático. Você está cansado. Abre o delivery. Pensa em pedir fast food, mas escolhe preparar algo leve. Dormir mais cedo. É um gesto pequeno, mas poderoso. Você está treinando sua alma. Está cultivando a temperança. Essas 4 virtudes não são ideias abstratas. São hábitos de alma. São treináveis, praticáveis, aplicáveis. E quando elas se combinam, formam um caráter inabalável. O ideal estoico. Imagine que hoje fosse o seu último dia. Você viveu com sabedoria? Foi corajoso nas escolhas difíceis? Foi justo com os outros? Foi moderado nas paixões? O estoicismo não nos cobra perfeição, mas exige que tentemos, que lutemos, que cultivamos os ensinamentos do estoicismo todos os dias. Agora que entendemos os fundamentos e as virtudes, é hora de conhecer os grandes nomes do estoicismo, aqueles que viveram e ensinaram esses princípios com a própria vida. Agora vamos falar dos 3 principais mestres estoicos: Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e ver como eles aplicaram, na prática, os princípios que defendiam, enfrentando perseguições, exílios, tragédias e guerras. Os 3 mestres estoicos. Quando a filosofia enfrenta o mundo real, até agora falamos sobre ideias. Mas ideias, sozinhas, não sobrevivem ao impacto da vida real. Para os estoicos, a teoria só tem valor quando é testada na prática, e poucos homens foram testados como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. 3 vidas, 3 contextos completamente diferentes, mas uma mesma filosofia sustentando cada passo. Sêneca, o estoico no palácio. Lúcio Aneu. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, mas cresceu em Roma. Foi filósofo, dramaturgo, político e, ironicamente, tutor de um dos imperadores mais cruéis da história, Nero. Sêneca era rico, influente, estava cercado de luxo e, mesmo assim, foi um dos maiores defensores da simplicidade, do autodomínio e da morte digna. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Sêneca. Exemplo de vida. Mesmo sendo milionário, Sêneca praticava a pobreza voluntária. Durante alguns dias do mês, se vestia mal, comia mal e vivia com o mínimo, só para se lembrar de que a verdadeira segurança não está nas posses, mas na mente treinada. Ele dizia: é livre quem vive contente com pouco. Epicteto, o escravo livre. Se Sêneca era um aristocrata, Epicteto era o completo oposto. Ele nasceu escravizado, viveu grande parte da juventude como propriedade de um oficial romano, e mesmo assim, se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica. Você é livre no momento em que não depende de mais nada, além de sua própria razão. Epicteto sofreu tortura, privações e humilhações. Seu dono chegou a quebrar sua perna, o que o deixou manco para o resto da vida. Mas nem isso quebrou seu espírito. Após conquistar sua liberdade, fundou sua própria escola de filosofia e passou a ensinar uma vida de independência interior. Não dependa de aplausos. Não tema ofensas. Não se apegue ao que pode ser tirado. Epicteto dizia: se você perder um ente querido, chore. Mas lembre-se, você ama um mortal. Ele não era seu, era da natureza. Isso não é frieza, é clareza. Epicteto viveu a essência do estoicismo. Nada pode prender um homem cuja alma é livre. Marco Aurélio, o imperador filósofo. Por fim, chegamos a Marco Aurélio, o rosto mais conhecido do estoicismo. Imagine governar o império mais poderoso do mundo. Enfrentar guerras nas fronteiras, peste dentro de Roma, traições políticas, e ainda assim manter a calma, a humildade
e a ética. Marco Aurélio escrevia em seu diário à noite, não para publicar, mas para si mesmo. Essas anotações se tornaram um dos livros mais influentes da história. Meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. Marco Aurélio. Durante uma campanha militar no norte, Marco Aurélio passou fome, frio, doenças. Mas mesmo em meio ao campo de batalha, escrevia sobre virtude, autocontrole e gratidão. Ele dizia: você pode escolher não ter opinião sobre algo, e aí a mente estará em paz. 3 homens, 3 caminhos, uma mesma filosofia. Um nasceu rico, morreu com dignidade. Outro nasceu escravo, viveu como um homem livre. O terceiro governou o mundo, mas nunca se sentiu maior do que ninguém. Todos seguiram o estoicismo como um caminho de treinamento da alma, não para parecer sábios, mas para viver com coragem, clareza e compaixão. Na próxima parte, vamos explorar como aplicar os princípios estoicos no cotidiano moderno, no trabalho, nas relações, diante da ansiedade e da incerteza. A filosofia em ação. Estoicismo na vida real. Um dos maiores erros sobre o estoicismo é achar que ele é apenas uma filosofia antiga, feita para homens de toga, vivendo em palácios de mármore. Mas o estoicismo não é um museu, ele é um kit de ferramentas. E mais do que isso, é um estilo de vida. Hoje, ele é mais necessário do que nunca. Vivemos numa era de distrações constantes, comparações tóxicas, ansiedade digital e crises existenciais embaladas por likes. Como reagiria um estoico a tudo isso? Estoicismo e as redes sociais. Você acorda, abre o celular, vê alguém viajando nas Maldivas, outro mostrando o corpo perfeito, outro ostentando sucesso financeiro. E aí, você começa a se comparar. O estoicismo diria: você está comparando aquilo que está fora do seu controle e esquecendo o que realmente importa. Você não controla o algoritmo, nem o sucesso dos outros, mas você controla sua atenção, sua resposta emocional, seus valores. Antes de abrir o Instagram, repita: o valor de minha vida não será medido por curtidas, mas pela virtude. Você trabalha duro, mas é ignorado ou criticado injustamente. Você pensa em desistir, em se vingar, em gritar. O estoicismo ensina: você não está aqui para agradar, mas para agir com retidão. Dê o seu melhor. Seja íntegro, mesmo quando ninguém vê. Não haja por impulso. E pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. Estoicismo nos relacionamentos. Amor, amizade, família. Nada nos testa mais do que conviver com os outros. Você ama alguém, mas essa pessoa te decepciona. Você sente raiva, mágoa, frustração. Epicteto dizia: se você deseja que as pessoas sejam do jeito que você quer, será eternamente infeliz. Se aceitar que elas sejam como são, viverá em paz. Estoicismo e saúde mental. Ansiedade, medo, dúvidas. O estoicismo não promete eliminar o sofrimento, mas oferece uma armadura para enfrentá-lo. Quando a mente corre para o futuro, cheia de medos, o estoico lembra: o futuro não está garantido. Viva o presente. Quando o passado bate na porta da culpa, ele responde: o passado não pode ser mudado. Aprenda e siga em frente. Apenas o presente é nosso campo de batalha, e onde podemos agir com coragem. E para concluir, uma frase de Marco Aurélio que sintetiza tudo: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Esse é o convite do estoicismo para você.
Não uma promessa de vida fácil, mas a garantia de uma alma forte, de uma mente serena, de um coração livre. Você está pronto para essa jornada? Um dia de cada vez, com coragem, sabedoria e paz, sem se perder no passado, sem se angustiar pelo futuro, apenas vivendo o presente. Se a filosofia prática que compartilhamos hoje ressoou com você, se tocou sua alma de alguma forma, deixe seu like e ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas em busca de equilíbrio e paz. Se inscreva no canal e junte-se a esta comunidade de buscadores da serenidade, prontos para transformar desafios em degraus rumo à sua melhor versão. Lembre-se, o maior campo de batalha é dentro de você, e você já tem as armas para vencer. Até o próximo vídeo. Gratidão.